Fechou agora. O Flamengo acaba de acertar a saída de um goleiro para o futebol europeu. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do técnico Filipe Luiz, que pediu a renovação de um jogador da lateral direita. Vou falar também do boletim médico e De La Cruz se machucou em casa sozinho. Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Deixa eu começar o vídeo já trazendo um boletim médico e já falando do De La Cruz, porque a informação que a gente obteve lá no Ninho do Urubu, estivemos hoje pela manhã no Ninho do Urubu acompanhando ali o início do treino do Flamengo, e, obviamente, sentimos falta do Nico De La Cruz, naquele momento em que os jogadores estão fazendo aquela espécie de aquecimento e tal. O De La Cruz, ele não estava. Logo depois, o assessor lá, na verdade, o diretor, né? Diretor de comunicação do futebol, o Rodrigo Paiva, ele informou, foi lá o BAP, foi lá o Boto também, e ele informou, ó, o De La Cruz, ele sofreu um corte no pé em casa, sozinho, um acidente doméstico. Disse que o departamento médico estava fazendo um curativo, estava olhando ali um machucado, na ideia, né, de torcer para resolver o mais rápido possível. E é claro que nós estamos também nessa torcida para que o ferimento feche e que ele resolva o mais rápido possível. Saindo de La Cruz, deixa eu falar sobre o Danilo, que durante o treinamento hoje também fez um trabalho ali separado. Primeiro teve uma corrida, né, em volta do gramado, como sempre tem nos inícios do treino. Depois rolou uma espécie de futevôlei. Enquanto os jogadores estavam ali naquela espécie de futevôlei, um aquecimento para soltar a musculatura, o Danilo ele fazia um trabalho ali em separado junto com um dos auxiliares lá, alguém da comissão técnica do técnico Filipe Luiz. Depois a gente não teve mais acesso ao treino, não sei se ele treinou o treino todo separado ou se foi só essa parte da primeira parte do treino. Bom, trazer agora a situação do Alexandre. Ele segue tratando a lesão muscular com um trabalho de fisioterapia na academia e no campo. O Michael continua o trabalho de recuperação da lesão muscular que aconteceu no último sábado no jogo contra o Vasco no Maracanã. Juninho, ele se recupera também de um edema no joelho e está alternando os treinos entre a academia e entre o campo. O Matiazinha e o Pedro, a gente já sabe que teve uma lesão mais séria, uma lesão mais importante, eles continuam seguindo ali o cronograma do departamento médico do Mengão. Esses são os jogadores que estão hoje no departamento médico do Flamengo e esse é o boletim médico informado pelo Mengão logo na manhã de hoje, logo após o treino. Teve aquela coletiva também do Léo Ortiz, uma coletiva muito descontraída. O Léo Ortiz, ele falou muito sobre a situação do gramado, daquela questão da grama sintética que está rolando, toda aquela polêmica no dia de hoje. O Léo Ortiz também, ele falou sobre a situação dos jogos do Campeonato Carioca, sobre o bem-estar do atleta, falou muito de ter sido elogiado pelo Zico, e aí, do nada, quem aparece lá? O Zico deu uma camisa para ele, número 10, autografou. Foi muito bacana a homenagem que foi feita na manhã de hoje lá no Ninho ao Léo Ortiz. Lembrando que já na próxima semana o técnico Dorival Júnior deve convocar a seleção brasileira e o Léo Ortiz, ele está sempre aí no radar do Dorival. O Flamengo ele pode perder 4 jogadores para a seleção brasileira. O Flamengo pode perder o Gerson, o Léo Ortiz, pode perder o Danilo e o Wesley, que vem sendo observado também pela comissão do técnico Dorival Júnior. 4 jogadores só para a seleção brasileira, aí tem os 3 do Uruguai, mais o Gonzalo Plata do Equador, mais o Eric Pulgar do Chile, totalizando 9 jogadores aí convocados na próxima data FIFA. É o que pode acontecer, é óbvio, tem que esperar
principalmente essa primeira lista aí do técnico Dorival Júnior. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre o técnico Felipe Luiz, que pediu a renovação de contrato de Guilherme Varela. A informação que o Vene trouxe é que nos últimos dias, o técnico Felipe Luiz, ele já está começando a tratar com o Boto o assunto de renovação de contratos, com quem que ele conta, com quem que ele não conta, quem que o Flamengo pode renovar, quem que o Flamengo tem que correr atrás, inclusive, de renovar, já que a janela de transferência fecha na outra sexta-feira, desculpa, dia 28, e aí a janela fechando, o Flamengo vai começar a priorizar as renovações de contrato. A gente tem o Cleiton, que termina no final do ano, a gente tem o Varela, que termina no final do ano, a gente tem o goleiro Matheus Cunha, que termina no final do ano, a gente tem o Eric Pulgar também, que termina no final do ano. Então, o técnico Felipe Luiz, ele já está conversando, já está alinhando com o Boto quais são as prioridades de renovação. A gente já sabe do Eric Pulgar, que o Felipe Luiz, inclusive, foi um dos responsáveis por convencer o jogador a permanecer no Flamengo, e agora a gente já sabe também que o Varela quer ficar e que o Felipe Luiz já está ali conversando e articulando com o Boto uma renovação de contrato para o lateral uruguaio de 31 anos. Vamos esperar para ver aí se vai para frente, quais serão as escolhas do Flamengo em renovação de contratos. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre jogador de saída do Mengão. Isso porque na tarde desta sexta, hoje é quinta-feira, sexta é amanhã, hoje é quinta. Na tarde dessa quinta-feira, logo no início da tarde, o Flamengo acertou a saída do goleiro Rafael Nunes, de 18 anos. Vocês vão lembrar quem é esse garoto. Vocês lembram que teve um goleiro nosso que infelizmente teve um câncer e tal, e teve que ficar afastado para poder se tratar? Você lembra desse caso? Então, é ele, graças a Deus, se curou, né? Teve um problema no testículo, ele se curou, graças a Deus, voltou a jogar e agora ele foi negociado para o FC Polícia. Eu acho que é assim que se fala, Polícia, eu acho que é assim, P-O-L-I-S-S-Y-A, né? Da Ucrânia, ele que está indo, entre aspas, de graça. O Flamengo está negociando o jogador, porém o Flamengo vai manter 30% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, ele vai para lá, sendo negociado ou qualquer outra coisa acontecendo com ele, o Flamengo mantém 30% dos direitos econômicos de Rafael Nunes, goleiro de 18 anos, que está embarcando agora para o futebol europeu. Vai jogar lá, por enquanto, na Ucrânia, e é claro que eu tô torcendo muito por esse moleque, principalmente pela história dele. O moleque passou por uma situação de saúde grave, difícil, e graças a Deus tá se reerguendo, graças a Deus ele tá conseguindo melhorar, conseguiu voltar a jogar, e agora a tendência aí é que ele, tomara que ele tome água, tome asas e voe. Quem também tá para voar é o Lohan. O Flamengo tá negociando, a informação que saiu também hoje é que o Flamengo está negociando com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro o empréstimo de Lohan até o final do ano, na ideia do jogador ganhar mais rodagem. O Boto é quem está encabeçando a saída do jogador do Flamengo para algum clube da Série A emprestado. O Flamengo deve aí, até a semana que vem, conseguir concretizar o negócio. Vale lembrar que o Lohan ele ia para o CSKA, não foi para o CSKA, e aí ficou aquela coisa, o Flamengo conseguiu ainda um empréstimo para ele no Estoril de Portugal, aí o empresário também acabou que não achava bom o projeto para o jogador, trouxe o jogador de volta. Ele está no Flamengo treinando no Sub-20, o nome dele não está inscrito na Libertadores da América, que começa agora dia 1º de março. Então a ideia do Flamengo é justamente essa, emprestar o Lohan para o futebol brasileiro, algum clube que dispute a Série A. E a gente vai aguardar para ver aí como é que vai ficar a situação do futuro do Lohan. O Flamengo fez hoje o penúltimo treino antes do jogo de sábado contra o Maricá. Amanhã o Mengão faz o último treino preparativo e aí sábado, 7 horas da noite no Maracanã,